Olá a todos, eu sou o professor Miguel e vamos para mais uma aula, hoje falando sobre o método da cadeia estacionária. O método da cadeia estacionária, ela é fundamentado para ser aplicado com válvulas que são unidirecionais, ou seja, com um único solenoide. Ela obedece às seguintes regras. Bom, analisar o problema e retirar o diagrama de trajeto passo, definir quais sensores acionam os passos, desenhar o circuito de comando dos relés, associando um relé a cada passo, definir a lógica de acionamento dos cilindros, baseada somente nos estados dos relés, desenhar o circuito de comando dos cilindros e o circuito pneumático. Bom, não entendi nada, professor, não tem problema, vamos ver a sequência e você vai entender daqui a pouco. Bom, esse aqui é o diagramazinho ou o circuito básico para podermos responder todas as nossas questões, os nossos problemas. O que nós precisamos entender deste circuito é que ele possui o contato que aciona o passo 1, sempre aqui em cima, ó, todos que acionam o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo N e assim sucessivamente, todos do formato ou estado NA, normalmente aberto. Aqui no desacionamento, nós vamos perceber que somente na primeira linha vamos ter o K normalmente fechado. Todos os outros são NA, normalmente abertos. E esse valor é igual ao valor do último relé. Ou seja, você vai ver quantos passos você tem lá no teu problema. Tem 5 passos, então são 5 relés. Então aqui vai até 5, K1, K2, K3, K4, K5, e esse vai ser o quinto relé, ou seja, o passo primeiro obedece essa regra. Muito bem. Falando agora para o lado dos comandos dos cilindros, nós podemos perceber que aqui existe uma lógica. Essa lógica vai ser importante e vamos ver isso na prática daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês. Mas desse lado nós vamos avançar os cilindros. Bom, o primeiro passo aí para entender é construir o diagrama de trajeto passo. Bom, esse diagrama de trajeto passo, observe que já está pronto e já está inclusive delimitado os sensores que vão acionar os próximos passos. Então, quem vai dar o start, quem vai iniciar o avanço do cilindro A vai ser o sensor A0. Veja que eu coloquei aqui um S, que é o botão que vai dar o start no sistema. É um botão com trava que nós vamos colocar no nas nossas questões. Veja que eu tenho aqui, ó, o A1 é quem vai acionar o avanço de B, o B1 vai acionar aqui, vai avançar o C, o próprio C vai retornar e vai dar o start. Ó. Quando o B e o C estiverem recuados, ele vai recuar também o cilindro A. Veja como isso vai ser colocado nos nossos circuitos, ou no nosso circuito, né? O circuito de relés e o circuito dos cilindros, de comando dos cilindros. Veja que eu tenho aqui, ó, os passos, que no caso vai ser o A0, é o primeiro passo, o sensor que habilita o primeiro passo, A0, depois vai ser A1, depois B1. Observe, ó, A1, B1, aqui é C1, repare, ó, C1, C1, e aqui nós vamos ter um fato curioso. Como nós temos dois sensores no mesmo passo, eles vão ficar em série. Esse relé só vai ser habilitado quando esses dois estiverem habilitados também. Tá? E veja a questão do K1. Então, aqui é o contato de K1, aqui é o contato de K2, aqui é o contato de K3, K4. Mas como nós temos 5 passos, ó, passo 1, 2, 3, 4, 5 passos, visto que esse é igual ao primeiro, então você não vai contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 passos, então nós temos 5 relés, que é o valor desse relé, a nomenclatura desse relé que você vai colocar aqui, do contato desse relé, que é o último.
Aqui nós temos o circuito de acionamento dos cilindros. Veja uma coisa interessante. Quando você faz o circuito de comando dos relés, é interessante você colocar também a sequência com que os passos vão ocorrendo, na sequência correta, para facilitar a identificação dos cilindros quando avançam e quando retornam. Uma vez que a regra para construir essa lógica aqui em cima, ó, de cada um, é que o solenoide da válvula A, lembrando que nós estamos utilizando válvulas unidirecionais, então temos apenas um único solenoide para o cilindro A, para a válvula A válvula B e a válvula C. Então, para a válvula A, o cilindro A vai avançar quando o K1 for energizado. Então, K1 é normalmente aberto e vai recuar quando o K5, ele aqui, ó, K5 for energizado, que é normalmente fechado. A regra é, quando ele é avanço, quando ele vai avançar, é aberto. Quando ele é recuado, ele vai ficar fechado. Vamos ver agora o cilindro B. Para avanço, nós vamos ver aqui que é o B2, o K2 é avanço e o K4 é o retorno, o recuo dele. A mesma coisa se faz para o cilindro C, que você vai ter aqui o avanço é o K3, e o recuo é o K4. E assim o nosso circuito está pronto para ser utilizado e aplicado. Nas próximas aulas nós vamos fazer pelo menos 2 exercícios dessa lista aqui para poder fortalecer a explicação teórica. Então, forte abraço a todos e até a próxima aula.